Graça e paz, amém? Muito bom estarmos aqui nessa manhã. Quero agradecer a recepção que tivemos aqui, primeiramente da parte do pastor Cláudio, que nos recebeu e nos orientou e nos ajudou em tudo até esse dia, E também pela igreja que me recebeu de forma calorosa ali, na recepção também. Fiquei muito feliz de ser recebido dessa forma. Não porque sou pastor, mas eu acho que nós que somos irmãos em Cristo, nós temos que viver nesse espírito de fraternidade, de amor mútuo uns pelos outros. Então, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder servir ao Senhor nesse dia, porque nós estaremos aqui agora na parte da manhã e à noite, junto aqui os irmãos da Igreja Batista do Auler. Também quero fazer aqui uma menção ao pastor Cláudio, o trabalho que ele tem feito aqui na igreja, Eu já conheci, assim, um pouco a igreja, logo na chegada do pastor Cláudio aqui, e tenho visto que muita coisa mudou, E sorriso nos lábios dos irmãos também. Isso contagia a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. Alguns irmãos, o Augusto, a Sandra, nós já conhecíamos porque eles participaram do EBD para o Alto. Tem mais uma irmã, cadê ela? Que participou também lá, Então nós conhecemos ali em abril, na FABAPAR. Eu pude ministrar um tema sobre gestão de EBD, e a Sandra participou da minha classe, a Carol também. A irmã lá também, isso aí. E a Carol também ministrou lá, e a gente conheceu alguns irmãos aqui da igreja. E ontem também, e sexta, a Sandra estava lá também, com mais uma irmã aqui, a cubana, que estava ali na FABAPAR também participando da capacitação para o Ministério com Crianças. Então, muito bom ver que a igreja também está engajada, em se capacitar para servir mais e melhor. Mas muito bom, minha família já foi apresentada, meus irmãos, então quero, sem muitas delongas, seguir. Não sei se já pode projetar, por favor. Como o pastor disse, eu sou pastor da PIB de Mandaguaçu, região metropolitana de Maringá. Nós moramos em Maringá e sirvo ali como pastor da igreja, a Carol como educadora cristã na nossa igreja, desde 2022, completou 4 anos, e Deus tem feito ali a sua obra, através não só das nossas vidas, mas também da vida dos irmãos que lá estão. Então, louvo a Deus pela PIB de Mandaguaçu e trago um abraço da nossa igreja para essa amada igreja também. Eu pensei nesse tema, ser ou não ser igreja. Muitas vezes eu me pergunto, por que nós estamos aqui como igreja? Nós cantamos a canção Inabaláveis na Missão, nós falamos e refletimos aqui sobre missões, oramos por missões. Lemos um texto que diz que a obra do Senhor não é um trabalho inútil, quando ela é para o Senhor. Essa igreja existe há 64 anos, e você já nos perguntou por que essa igreja está aqui no Auer, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso papel. E aí, pensando na frase ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser igreja? O que nós queremos como igreja? Nós queremos realmente ser a igreja que Jesus nos pede, nos manda, ou melhor dizendo, nos comissiona para ser? Ou qual que é a nossa percepção do que é ser igreja? Antes da gente ir para o texto bíblico, eu quero ler uma frase aqui, que é a frase de um teólogo alemão, o Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: a igreja, o que é a igreja? A igreja é Cristo existindo como uma comunidade. A igreja é Jesus sendo percebido pela comunidade reunida aqui. Então nós, que somos a igreja de Jesus, nós temos que ser percebidos, a presença de Jesus, ela tem que estar onde nós estamos. A igreja é Cristo sendo percebido em nós e através de nós. Então, com essa premissa, respondendo a primeira questão, ser ou não ser igreja, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 2. Esse é o texto que nós vamos usar para a mensagem da manhã e a mensagem da noite. Porém, de manhã nós vamos ler com uma perspectiva mais missional, mais evangelística, e à noite mais sobre uma perspectiva daquilo que Cristo pode produzir na vida de quem chega até Ele. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, um texto muito conhecido. Amém? Amém. Amém.
Jesus cura um paralítico. O texto diz o seguinte: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora, nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Vamos orar uma vez mais? Senhor, aqui está a tua palavra exposta, Pai, tão clara para nós, e queremos ouvir a tua voz nessa manhã, para que a sua igreja seja edificada e haja glorificação do seu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um texto conhecido, um tanto conhecido, né? Inclusive a gente também, no culto infantil, ministra para as crianças a respeito disso. E eu queria também, de uma forma muito pedagógica, trazer uma compreensão dos elementos que nós temos nesse texto. Então, o primeiro grupo que nós temos ali são os amigos que carregam Jesus, né? São que carregam o paralítico até Jesus. São aquelas pessoas que o texto todo diz, né? Não fala o nome, né? Mas são 4 amigos que estão ali fazendo essa função de levar, então, o seu amigo até Jesus. Depois nós temos uma segunda classe, que é a classe da multidão, que a multidão ela está ali observando. A multidão está observando tudo que está acontecendo, né? O texto diz que não havia lugar nem do lado de fora da porta da casa. Então a multidão, com certeza, estava ali observando aquilo que Jesus estava pregando, e o texto diz que ele pregava a palavra. Então Jesus estava expondo a palavra de Deus ali e a multidão acompanhando. Mas havia também outros personagens que são os mestres da lei, que estavam ali julgando, criticando, estavam ali para questionar, para colocar Jesus à prova, para criticar aquilo que Jesus estava fazendo. E no texto que nós vimos, eles falaram: mas o que ele está dizendo? Só Deus pode perdoar o pecado. Isso é uma blasfêmia. Então eles estavam com o objetivo de julgar, de criticar. Então os 4 amigos aqui, eles decidem dedicar tempo do seu amigo, que estava numa condição que não podia estar indo até Jesus. Eles dedicaram recurso, porque fizeram uma marca, conduziram até esse amigo a Jesus. Eles disponibilizaram a sua disponibilidade, né? Eles dedicaram a sua disponibilidade. Eles empenharam a sua fé, porque creram que levando o seu amigo até Jesus, Jesus poderia resolver aquele problema. E eles creram nesse milagre na vida do seu amigo. A multidão estava onde Jesus estava. Todos os textos, ou pelo menos a maioria deles, né, desde quando Jesus começa então a operar os sinais, como João diz, né, os milagres, como nós muitas vezes lemos, nós vemos que ele carregava, né, uma multidão que o acompanhava. Atrás das suas benesses, atrás daquilo que ele poderia entregar, daquilo que ele poderia fazer na vida das pessoas, e também, muito curiosa, para conhecer um pouco mais, né, sobre esse mestre, né? Então eles observavam e consumiam aquilo que Jesus podia oferecer. Nós temos os mestres da lei. Eles estão ali observando com a intenção de criticar, de destruir, de acabar com o ministério de Jesus. Esses são os 3 personagens que nós vemos nesse texto, além da pessoa de Jesus, é claro. A pergunta que eu faço para você hoje é: com quem você se identifica desses 3 personagens? Com quem nós nos identificamos? Será que nós somos os 4 amigos que levam pessoas até Jesus? Será que a gente faz parte da multidão, gosta de ver aquilo que Jesus está fazendo?
mas talvez querendo obter algum favor, alguma graça da parte de Jesus. Então a gente acompanha o movimento, a gente acompanha aquilo que está acontecendo na vida da igreja, a gente está, mas a gente não é comprometido. Ou será que a gente muitas vezes senta e apenas critica, apenas joga contra? Às vezes a gente sempre está, tem sempre um olhar de juízo para tudo aquilo que está acontecendo. Então qual que é o nosso olhar? Em que lugar, em que postura você teria nessa história? Sua vida hoje, as nossas vidas, representa aquele que carrega, aquele que observa ou aquele que critica? Marcos, ele nos convida a focar na pessoa dos amigos, daqueles que carregam. Eu quero usar essa atitude desses amigos hoje, nessa manhã, como uma metáfora daquilo que a igreja deve ser. Ser ou não ser igreja? Sim, queremos ser igreja de Jesus, queremos ser uma expressão de Cristo aqui, no Auer, aqui em Curitiba, mas em qual perspectiva? Então, eu vou trazer a perspectiva aqui para a nossa reflexão nessa manhã, desses amigos que levam até Jesus. Hoje é o nosso culto do amigo à noite, não é mesmo? Então, pensando nisso, eu trouxe essa palavra, pensando também em encorajar você. Se você ainda não convidou um amigo para estar aqui hoje, você sai daqui agora encorajado, ainda mais, para convidar o seu amigo, sua amiga, para estar aqui nessa noite. E a primeira marca de uma igreja, que é uma expressão do reino de Deus, a partir desse texto, é uma igreja que carrega pessoas até Jesus. É uma igreja que carrega pessoas. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. A nossa missão como igreja é carregar paralíticos até Jesus. Fazendo uma metáfora aqui, a gente sabe que nem sempre a pessoa que veio até Jesus, ela tem uma deficiência física. Ela tem uma deficiência muito pior, espiritual. E a nossa missão, então, olhando para esse texto, é carregar pecadores até Jesus. A maior parte das pessoas não chegam até Jesus sozinhas. Muitas delas nunca entrarão numa igreja. Você já parou para pensar o que nós vamos fazer com as pessoas que nunca vão entrar dentro de um templo? Elas nunca vão ouvir sobre Jesus? Levar pessoas até Jesus dá trabalho, exige esforço. Ele tem que primeiro quebrar o paradigma da vergonha para convidar, às vezes, uma pessoa, não é mesmo? Mas dá trabalho, dá esforço, porque também se você convida, a gente viu o testemunho de um menino dizendo assim na escola, como é que eu sou cristão e fazer aquilo que eu fazia? Então, às vezes você vai convidar uma pessoa para vir na igreja, então começa pelo seu testemunho, porque as pessoas vão falar, se eu for para ir na igreja ser como você, não quero. Então dá trabalho, dá esforço, tem que ter um bom testemunho, a gente tem que demonstrar nossa fé, que nós somos pessoas diferentes. Exige suor, exige sacrifício, exige exaustão, às vezes nosso recurso financeiro. Não, vamos lá, a gente sai daqui, depois acaba pagando lanche para o amigo que veio, exige da gente uma energia, um esforço para que a gente possa fazer isso. E a Bíblia nos mostra que esse homem aqui, que a gente não sabe nem o nome, ele só encontra a cura, tanto espiritual quanto física, porque Jesus diz, filho, os seus pecados estão perdoados. Então esse homem não saiu dali andando, ele saiu salvo daquele lugar, daquela casa. Óbvio que saiu carregando a sua maca, mas ele saiu dali com a vida eterna garantida. Ele só conseguiu isso, é óbvio, através de Jesus, mas por intermédio de 4 amigos que o conduziam até Jesus. Esse é um exemplo do ministério infantil que nós falamos aqui, oramos por crianças. Crianças precisam ser conduzidas até Jesus, desde a meninice. Ontem nós vimos lá como, eu não fiquei o dia todo lá, mas algumas falas eu ouvi, como conduzir crianças a partir de 6 meses, intrauterino, como trabalhar, já cantar canções, o Henrique, nosso filho mais velho, ele toca alguns instrumentos, mas assim, eu toco, então a Carol toca desde quando eu estava grávida. Engraçado que lá na igreja a bateria ficava atrás e o teclado na frente, e a Carol toca teclado, e eu estava na bateria atrás, E aí o Henrique hoje é baterista também. E a gente fala que desde quando ele estava sendo gerado ali, ele já estava sendo projetado o som da bateria dele, E ama, até pensa em seguir nessa área profissionalmente. Porque é necessário a gente inculcar na cabeça das crianças. Então, é os amiguinhos trazendo amigos até Jesus, é o junior, é o adolescente, é o jovem, é o adulto. Cansa, dá trabalho, a gente sai exausto muitas vezes. Vai fazer um trabalho com as crianças, a gente passa o dia todo, a gente faz bastante lá, a Carol é educadora cristã aqui da Convenção Batista,
E lá na igreja ela também serve como educadora. E cansa quando a gente faz algo assim. Mas a gente sai extremamente realizado de saber que a obra do Senhor está sendo pregada, de que o Evangelho está sendo exposto e vidas estão sendo alcançadas. Jesus está fazendo a sua obra através das nossas vidas. Essa é a minha missão, meus irmãos. Essa é a sua missão como igreja. Essa é a nossa missão, carregar pessoas até Jesus. Existe uma estatística que diz que 75% das pessoas que entregam suas vidas a Jesus foram trazidas por um amigo ou familiar. Esse número é altíssimo. Quase 8 pessoas a cada 10 que chegam até Jesus foram trazidas por um amigo ou por um familiar. Eu fui levado por um amigo. Na verdade, minha mãe se casou, meu padrasto era membro da segunda igreja batista em Maringá, e a gente foi para lá. Mas quando eu cheguei na igreja que eu conhecia a Carol com 9 anos, eu tinha um amigo lá. E aí ele me levou para os embaixadores do rei. Ele falou, vamos lá jogar bola de sábado, vamos nos embaixadores, vamos no pequeno grupo. E a gente começou a se envolver. Na época, o pastor Israel Francisco, que me batizou, o pastor Cláudio. Então a gente começou a se envolver por conta de um parente que levou, no caso do meu padrasto. E um amigo, quando eu cheguei na igreja, tinha, que facilitou tudo. Então é muita gente. Poucos chegam a Jesus sozinhos. Então, só que hoje eu vou na igreja, eu preciso de Jesus. 20%, 25%. E a pergunta que fica quando eu olho um dado como esse, uma estatística assim é: o que você, o que nós estamos dispostos a fazer para trazer os nossos amigos a Jesus? Se 10, em cada 10, 8 vem através de um amigo ou familiar, o que você, o que nós como igreja estamos dispostos a fazer para trazê-los, então? Qual é a nossa disposição para isso? Qual é a nossa disponibilidade para isso? Isso é algo que a gente precisa pensar. Isso é algo que a gente precisa refletir. O que eu estou disposto a fazer para conduzir meu familiar a Jesus, o meu amigo a Jesus? Eu estou disposto a isso? Estou disposto a pagar esse preço? A quebrar, de repente, a vergonha de mudar? A investir na vida dele para que ele esteja aqui? Então, hoje à noite nós temos um culto amigo, muito oportuno para isso. O que você está disposto a fazer para trazer o seu amigo, o seu familiar hoje à noite aqui? A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto é que uma igreja que cumpre a sua missão, o seu papel na sociedade, é uma igreja que remove os obstáculos para que a obra seja proclamada. Por causa da multidão, não tinha como levá-la até Jesus. Chegou um obstáculo. Como é que eles iam chegar até Jesus? Como é que aqueles homens poderiam levar o seu amigo até Jesus? Em primeiro lugar, eles carregavam uma maca. Então, eles tinham o desafio de levar carregado. Em segundo lugar, havia uma multidão, não tinha como eles acessarem aquele lugar. Então, eles tiveram uma ideia ajustada. Abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Foram criativos. Tiveram uma ideia que talvez eu não teria se eu estivesse lá no lugar deles. Vamos descer pelo teto. Mas um paralítico, como é que ele é difícil até de transportá-lo? Como é que ele vai subir o telhado e descer pelo teto? Então eles tiveram essa ideia. Por que não descermos pelo teto? Isso nos ensina tanto, meus irmãos, sobre como nós devemos realizar a nossa missão, como nós precisamos de coragem para remover os obstáculos que muitas vezes nos aparecem, para que as pessoas cheguem até Jesus. E às vezes, sem perceber, nós como igreja, nós criamos alguns obstáculos. Às vezes não é que desaparece, às vezes alguns nós criamos. Sem perceber, nós criamos barreiras para que ele chegue. A primeira coisa que nós temos que fazer é entender se nós não estamos criando obstáculos, nós pessoalmente, nós como igreja, para que as pessoas cheguem até Jesus. Nosso papel é refletirmos sobre como nós removemos esses obstáculos. E eu não sei se você conhece, mas tem um livro que diz o seguinte: tornando-se uma igreja acolhedora. Esse livro eu li e trabalhei lá na nossa igreja. E tem uma frase nesse livro que diz assim: a grande maioria dos visitantes em nossas igrejas se sentem intrusos numa festa para a qual não foram convidados. Isso é uma verdade. Quando a gente reflete, isso é uma verdade. Eu disse lá na igreja, às vezes a gente precisa parar de achar que a gente recebe todo mundo bem. Porque às vezes o visitante ele entra e sai e ele não é percebido. Né? Ele não é acolhido. Porque
A gente até apresenta ele no culto, mas ninguém está lá, dá um abraço caloroso. A gente não pergunta o nome, às vezes, da pessoa. E eu acho que aquilo que a gente pode fazer de melhor para valorizar uma pessoa é saber o nome dela e chamar ela pelo nome, é a identidade dela. E esse livro, além de trazer essa frase que é muito impactante, ele traz 10 motivos pelos quais as pessoas não voltam na igreja, depois ele traz 10 pelas quais as pessoas se encantam pela igreja. Eu quero trazer 5 aqui, barreiras pelas quais as pessoas não voltam na igreja. Primeiro, a barreira do visitante. A gente precisa aprender a tratar o nosso visitante. Né? Precisa aprender a valorizar o visitante. E aprender a valorizar o visitante, já ouviu aquela frase assim, ó? Eu trato você como eu gostaria de ser tratado? Essa frase está errada. Você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque eu gosto de ser tratado do jeito. Eu gosto de abraço. A Carol não gosta. Mas vocês podem abraçar ela. Aproveitar que ela saiu, vocês podem abraçar ela. É muito forte. Mas ela não é muito de pegar, de contato. Eu gosto. Então, se alguém me abraça, eu me sinto valorizado, aquecido. Né? Eu, como pastor, tenho muitos irmãos na igreja que eu abraço, porque eu sei que aquele é o abraço que aquele irmão vai receber naquela semana. Então, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar perto. Mas e o outro, como é que gosta? Eu sei que tem irmão na igreja que não gosta de abraçar. Então, quando chega perto de mim, eu estendo a mão. Porque se ele não gosta de abraçar, eu não vou ficar abraçando ele, vou respeitar. Então, a gente precisa tratar o visitante como ele gosta de ser tratado. Tem visitante que gosta de chegar na igreja, sentar no último banco e ficar quietinho. Tem visitante que gosta de contato, que quer ser apresentado. Então a gente precisa entender isso. Será que a gente não cria barreiras quando a gente recebe um visitante? Né? Como é que a gente recebe um visitante? Como é que a gente acolhe um visitante? Como é que a gente faz com que ele se sinta convidado para uma festa que está acontecendo aqui? Afinal de contas, o nosso culto é uma celebração, a nossa Deus é uma festa que está acontecendo. A segunda coisa, a barreira da linguagem. Eu sei que aqui não acontece, mas às vezes a gente fala um linguajar evangeliquez, né? Que as pessoas não entendem nada do que está acontecendo. De uma frase que a gente fala, a pessoa entendeu 2 ou 3 palavras, porque tem muitos jargões cristãos, né? Tem muita coisa que, para quem é crente, todo mundo conhece. Mas às vezes até o crente não conhece. O conceito de graça e paz que nós batistas oferecemos ao outro. Tem um conceito do shalom, de a paz de Deus esteja com você. A gente às vezes aprendeu que alguém chegou na igreja e falou graça e paz, você aprendeu esse jargão? Fala para todo mundo que chega aqui na igreja, graça e paz, meu irmão, graça e paz. E você nem sabe o que significa. Não é verdade? Aleluia. Às vezes a gente nem sabe o que significa. E não estou dizendo que não é para falar, estou dizendo que às vezes são jargões que nós utilizamos que para a igreja está muito claro, mas para o visitante às vezes não está. Então é uma linguagem simples. O que mais? Nós temos a barreira do kids inseguro, ministério infantil, inseguro, sem segurança. As pessoas não deixam seus filhos lá. Elas não voltam para a igreja. Isso que está dizendo no livro. No livro ele dá um relato dizendo que há muitos restaurantes que têm um kids muito mais seguro do que o da igreja. Então você que vai jantar num lugar que tem criança, você deixa o seu filho ou seu neto num lugar que não tem ninguém supervisionando, num lugar sujo, num lugar que você entende que não foi preparado para as crianças, você deixa? Pois é, a igreja também as pessoas não deixam. Aqui está na ordem, meus irmãos, nós vamos ter 5, está na ordem do que mais impede as pessoas de chegar na igreja. Primeiro lugar, como visitante é recebido. Segundo lugar, a linguagem que nós utilizamos na igreja. Terceiro lugar, se as crianças não são bem recebidas. Às vezes, não aconteceu aqui hoje, todo mundo cumprimentou a Augusto, cumprimentou o Henrique, só que a pessoa chega na igreja, cumprimenta os adultos, as crianças passam despercebidas. Não é verdade? É mais uma barreira, do kids inseguro. A quarta, barreira do look gospel. Qual que é a roupa que eu tenho para ir na igreja? Talvez você convidou alguém e ela está pensando o dia inteiro na roupa que ela vai usar para vir na igreja. Eu já vi pessoas, nós já fizemos eventos lá na igreja quando era pastor Alcir, que me pastoreava, que elas ficavam na porta. E a gente falava, entra. Aí elas apontavam assim, eu estou de bermuda. Só que não são cristãos, não são membros da igreja. Mas criou-se uma barreira de dizer, não, eu preciso estar de gravata, de terno, de blazer, eu preciso estar com uma roupa adequada. É óbvio que, à medida do tempo, essas pessoas vão aprender a ser cuidadas. Vão aprender a se vestir. Mas existe uma barreira, gente. Tem gente que se chama para vir na igreja e fala, não tem roupa de ir na igreja. Já viu isso? Com certeza já viram. E é a quarta barreira.
as pessoas elas não se acham dignas de estar com a gente, porque elas não têm roupa, elas não sabem se portar, não sabem se vestir para vir na igreja. E qual que é a roupa de se vestir para vir na igreja? A roupa de você trabalhar, a roupa de você fazer um passeio. Não é verdade? Mas existe uma barreira. Acreditem, existe uma barreira que as pessoas não sabem como ir para a igreja. E a quinta e última é a barreira institucional. Muitas vezes a gente cria, né? Que é, nós somos assim, nós crescemos assim, nós aprendemos sempre assim. E aí a gente olha para a palavra de Deus, não há nenhuma orientação quanto àquilo, não há dizendo tem que ser desse jeito, é uma questão de a gente olhar se funciona, se não funciona, flexibilizar de alguma forma, e muitas vezes a gente prefere perder pessoas para manter uma estrutura, né, e a gente não foca naquilo que verdadeiramente importa. Essas são as 5, tem 10, depois se você quiser pegar o nome do livro comigo aí, fique à vontade, é um livro que tem no Amazon, no Kindle, tem no impresso para você comprar, mas vale muito a pena ler esse livro. Segundo, estruturas e métodos devem servir à missão. Gente, tudo que nós fazemos aqui, todo esse templo que está lindo agora, foi tudo pintado, tudo isso aqui é para servir pessoas. Isso aqui não vai entrar no céu, gente. Isso aqui se eu falo lá na igreja, se isso aqui tudo acabar, a gente vai se reunir numa casa, num quintal, e o culto vai continuar, a igreja vai continuar pujante, viva, triunfante, porque nós somos a igreja do Senhor. E Deus nos abençoa com estruturas assim, para que o evangelho seja promovido através da estrutura. Nós usamos a estrutura para cuidar de pessoas, e não usamos as pessoas para cuidar da estrutura. Essa é uma barreira que nós criamos. Não faça isso, não pode, não anda aí, que vai sujar a calçada. Eu já vi um pastor que é meu amigo lá de São Paulo, dizendo que uma vez fizeram pipoca na igreja, o irmão veio falar para ele: pastor, os jovens vieram aqui, fizeram pipoca e perdemos a panela, porque ficou tudo pipoca queimada no fundo. Ele falou: meu irmão, ontem à noite nós tivemos culto aqui dos jovens, teve visitante, vidas foram salvas aqui. Celebraram depois um aniversário de um menino que não era da igreja e fez o aniversário aqui, uma festa surpresa. Você acha que eu estou portando com uma panela? Ele falou: vidas valem mais do que panelas. E é assim que eu peguei, gente. A gente precisa criar assim. A estrutura serve a missão. Há um outro pastor que diz que se a gente idolatra a estrutura, o tapete, o local, a gente não tem uma igreja, a gente tem um museu de ídolos. Nosso papel, então, qual é? Sermos facilitadores. É abrirmos caminho para que as pessoas cheguem até Jesus. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Eu pergunto para vocês, eu não conheço a realidade da igreja, mas 15 mil pessoas tem aqui no Auer, aproximadamente, pela pesquisa que eu fiz. 15 mil habitantes aqui. De 5 a 10% são deficientes. Onde eles estão? De 750 a 1.500 pessoas, cadê? Onde estão os cadeirantes? Onde estão os mudos e surdos? Onde estão os neurodivergentes? Cadê eles? Como que a igreja tem facilitado para que eles estejam entre nós, para que eles participem conosco? É muita gente, hein? Vamos pegar 750, não vamos pegar os 10%, vamos pegar os 5%, vamos ser pessimistas da estatística. 750 pessoas no nosso bairro têm algum tipo de deficiência. Onde elas estão? Que não estão aqui com a gente. A gente pegar 1% de 750, nós estamos falando de 7 pessoas. Onde elas estão? Não estão aqui com a gente. Por que a gente não cria nenhum tipo de barreira? Para que essas pessoas se sentem dignas de vir e estar aqui conosco? É o que a gente precisa pensar. É algo que a gente precisa... Muitas vezes a igreja está muito focada em evento, em fazer as coisas, e a gente se esquece de olhar para um contexto global. Há um outro amigo meu em São Paulo, também em Dayatuba, um pastor colega, na verdade não é amigo, pastor colega, e ele foi num evento que a prefeitura chamou para eles organizarem uma marcha para Jesus. Eles estavam pedindo lá R$200 mil para as igrejas. E aí, naquela mesma semana, estava sendo promovido um debate sobre pessoas com deficiência.
E ele falou, gente, a gente vai pegar 200 mil reais aqui para uma marcha para Jesus, que óbvio, é legal, né? A gente sai anunciando o Evangelho. Mas o que a gente faz, por exemplo, com a Semana dos Deficientes aqui? Quantas de nossas igrejas têm acessibilidade? Quantas de nossas igrejas têm um ministério com Libras? Aí eles falaram assim, vamos orar sobre isso. Para a marcha para Jesus queriam 200 mil. Para os deficientes, vamos orar. Ele falou assim, da minha igreja vocês não têm R$1. Porque a minha igreja vai continuar investindo nas pessoas. A igreja dele, a Igreja Batista Redenção, a igreja Red, lá em Indaiatuba, começou na casa dele com 30 pessoas, hoje tem 5 mil membros. Porque ele se importa com as pessoas e não com a estrutura. Ele se importa com as pessoas na sua integralidade. Deficientes fazem parte do reino de Deus. E um dia, esse cego vai abrir os olhos e vai ver Jesus. Um dia, esse cadeirante vai andar na presença do Senhor. A gente precisa remover os obstáculos que aparecem para nós. Terceiro ponto, uma igreja que não para por críticas. É uma marca de uma igreja que é a expressão do reino de Deus aqui, a expressão de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filhos, seus pecados estão perdoados. Palavra forte, porque os mestres disseram, mas o que ele está dizendo? Só Deus pode perdoar pecados? O que ele está falando? Isso aí é uma blasfêmia. Aqueles homens não entendiam como Jesus podia perdoar pecados, porque eles não tinham entendido ainda que Jesus é Deus. Eles não tinham entendido ainda que Jesus, como o apóstolo João nos diz, é o Verbo encarnado, ele é o Deus encarnado. Eles não tinham entendido isso. Então o que eles faziam? Eles criticavam tudo que Jesus fazia, sem perceber, sem entender, sem ter discernimento, muitas vezes sem querer ver, eles criticavam. E o ministério de Jesus, ele enfrentou muitas críticas. Jesus sempre foi criticado. Ele é um beberrão, ele é um comilão, ele anda com pecadores, ele se assenta com prostitutas. Sempre as pessoas criticaram aquilo que Jesus estava fazendo. Onde houver um cristão trabalhando, há um diabo criticando. Porque se o nosso Cristo foi criticado, nós vamos seguir à risca aquilo que ele fez. Nós vamos pregar o Evangelho, nós seremos bombardeados, criticados, excluídos. O pastor disse, eu trabalho numa multinacional, que adere a todo e qualquer tipo de ideologia, para a inclusão de todos. Mas algumas festas eu sei que eu não participo. Alguns convites eu sei que não chegam até mim, porque eu sou pastor. E está tudo bem, porque eu não quero estar lá dentro. Porque talvez aquilo fira algum princípio, então eu não ligo. Mas eu já sofri com isso. Foi falado lá no grupo. Aí você fala, eu não estou nesse grupo. Você é criticado, você é afastado, você é excluído por ser um servo de Jesus. Mas o que a gente precisa entender? Primeira coisa, quem está criticando nunca está carregando. Quem estava criticando estava sentado. Geralmente quem critica é aquele que não faz nada, mas gosta de dizer como as coisas têm que ser feitas. É a famosa crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. A pessoa nunca construiu nada e gosta. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, o pastor Cláudio, com toda a sua experiência que tem. Às vezes as pessoas falam alguma coisa, eu falo assim, ok, eu vou pensar tal, mas eu falo, essa pessoa nunca teve essa experiência, como é que ela vai me dar uma sugestão? E o pastor Cláudio, então, talvez deve receber algumas dicas, né, pastor? Com tantos anos de vida ministerial, não que a gente saiba tudo, né? Mas quando eu olho para o pastor Cláudio me dando uma dica, eu vou parar para ouvir alguém que, né, gosta, inclusive, de ouvir aqueles que têm mais experiência que eu. Mas às vezes tem pessoas que estão sentadas sem fazer nada, que elas querem atirar uma pedrinha. Como disse esse pastor amigo meu lá das panelas, ele fala assim, Helder, sempre tem meia dúzia de pessoas ao seu redor para puxar o tapete. É um mentor, né? Porque quem fala isso é alguém que está se preocupando comigo. Sempre tem alguém, sempre tem meia dúzia. Pode te tacar uma pedrinha. Geralmente essas pessoas não fazem nada, mas gostam de criticar. O que a gente precisa fazer? Resistir todo esse espírito crítico e legalista.
Resistir isso e continuar com o nosso foco, conduzir pessoas até Jesus. Ah, mas essa pessoa aí que você está levando aí não vai dar em nada não. Ah, essa pessoa que você está pregando para ela, logo ela já se desvia. Ah, isso aí todo mundo já tentou. Ah, mas ir na igreja não vale a pena. Ah, vocês vão lá, vocês estão sofrendo. Se você fosse cristão, você não estava passando por isso. E pessoas atirando pedra, pessoas criticando a gente o tempo todo. Ah, vai lá na igreja todo sábado, todo domingo, tem um culto na quinta-feira, tem a tarde de oração. Vale do quê? E a gente ali suportando. A gente ali, seguindo a nossa missão. Porque uma igreja que expressa quem é Jesus na comunidade é uma igreja que não pode parar por ser criticada. Se ela está cumprindo a sua missão, se o trabalho é para Deus, não é vão. Nem as críticas são vão. Quarto e último lugar. Uma igreja que reflete a imagem de Jesus Cristo na comunidade é uma igreja que vê vidas sendo transformadas. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. O extraordinário aconteceu aos olhos de todos, da multidão, dos mestres da lei, dos 4 amigos do paralítico. Mas veja que interessante, Jesus ele não começou pela cura física, Jesus começou pela cura espiritual. A Bíblia diz que Jesus diz àquele homem: filho, seus pecados estão perdoados. O maior milagre de Jesus não é realizado externamente nas nossas vidas, é realizado no nosso coração, na nossa alma. É a nossa salvação, meus irmãos. Se aquele homem tivesse saído dali ainda paralisado, mas com a sua alma salva, ele tinha recebido de Jesus o que melhor Jesus tem para oferecer para a vida dele, que é a salvação. Jesus sempre começa a sua obra no invisível. Inclusive pessoas que têm um tipo de vício, algum tipo de conduta que reflete no seu exterior, Jesus começa primeiro no íntimo, no coração, na alma. Isso vai depois tornando forma na nossa aparência física. Ele sempre começa no nosso interior e depois começa então essa transformação a atingir todas as áreas das nossas vidas. O maior milagre que Jesus fez para aquele homem não foi ele voltar a andar, mas foi ele ter seus pecados perdoados. Jesus, ele também diz para aquele homem que nós não sabemos o nome. Diz o seguinte: filho, nós não sabemos o nome daquele homem, nós sabemos que ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Amém. Por que aquele homem foi salvo? Jesus olha para ele e dá uma identidade para ele. Você sabe que o paralítico, geralmente até os discípulos um dia perguntam para Jesus: o que esse homem fez para ser paralítico? Eles eram marginalizados, alguém pecou na família, existia toda uma cultura judaica que trazia um conceito de que é pecador, por isso que nasceu assim, ou os pais pecaram. O próprio Jesus foi interpelado quando Jesus se aproximou daquele homem cego: Senhor, o que ele fez ou seus pais fizeram para que ele esteja cego? E Jesus falou que isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com o que ele fez de pecado. Para esse homem aqui, Jesus olha para um marginalizado, dependente dos amigos, que não tinha autonomia para nada. O nome dele não é revelado, mas Jesus dá a ele uma identidade: filho. João 1,12: todos aqueles que receberem a Jesus, todos aqueles que crerem no nome de Deus, têm o direito de serem filhos de Deus. Jesus dá a ele uma nova identidade. Jesus dá a esse homem uma nova expectativa. Jesus está falando: agora você que é marginalizado, você tem os seus 4 amigos, mas eu quero dizer para você, agora você tem uma família. Amém. Agora você faz parte do reino de Deus. Agora você tem uma família. Mais do que isso, Jesus fala: agora você tem lugar na minha mesa. Coisa linda, meus irmãos. Coisa linda, coisa bela que aqueles homens testemunharam, e é isso que a igreja precisa testemunhar. A igreja que reflete Jesus precisa ser uma igreja que vê vidas transformadas. Jesus disse então àquele paralítico: levante-se, pegue sua maca
e vá para casa. Ele saiu andando, um novo jeito de vida. Ele veio carregado, mas sai andando com a sua maca, levando a sua maca. E a maca representa ali a obra de Deus, não somente na vida daquele homem, mas na minha e na sua vida. Por meio do nosso testemunho, eu tenho certeza que você tem uma maca na sua casa que você carrega. Antes eu era assim, sem Jesus, mas agora eu sou assim. Antes eu andava desse jeito, mas com Jesus agora eu ando assim. Jesus fala, pega a tua maca e leva, para você lembrar aquilo que eu fiz por você. Quem você era antes de me conhecer, agora quem você se tornou a partir desse encontro. Antes eu era, mas depois do meu encontro com Jesus eu sou assim. O impacto final de ver uma vida transformada é ver o nome de Deus sendo engrandecido. Uma igreja que vê vidas sendo transformadas é uma igreja que está glorificando e engrandecendo o nome de Deus. Não há melhor forma de uma igreja adorar a Deus. O Rodrigo falou, nós adoramos com a nossa contribuição, nós adoramos com as canções, nós adoramos com o serviço. Mas a melhor forma que a igreja adora ao Senhor é quando ela promove a transformação de vidas por meio do Espírito Santo, mas no seio da igreja. Há uma festa, meus irmãos, no céu. O céu para celebrar quando uma vida é alcançada. Às vezes nós nem celebramos com tanto vigor assim, porque a Bíblia diz que o céu entra em festa quando um pecador se arrepende. E às vezes nós deixamos de ter esse prazer de alguém que levanta a mão e fala, oh Senhor, muito obrigado porque o Senhor continua alcançando vidas, o Senhor continua salvando, e essa igreja é uma agência do reino de Deus para promover o teu evangelho. A gente deixa de vibrar com isso. E uma igreja que reflete a imagem de Jesus é uma igreja que precisa se alegrar com aquilo que Jesus se alegra. E para Jesus não há outra fonte maior de alegria. Primeiro, de satisfazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum homem se perca. Pegue sua maca, vá para casa. A multidão, então, ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada tão extraordinário como algo que a gente viu hoje. A pergunta que eu faço para mim, faço para você nessa manhã. Vocês desejam exclamar frases como essa aqui? Louvado seja Deus, porque nós nunca vimos nada igual. Nós nunca vimos o agir de Deus como hoje. É um desejo da igreja isso? É o seu desejo? É o desejo que está no seu coração? De ver gente aqui contando testemunhos? Antes de vir aqui, ou antes de conhecer o Evangelho, porque o reino de Deus é muito maior do que uma comunidade, mas antes de conhecer o Evangelho e conheci por esta igreja, eu era assim. Mas agora, pelo que os irmãos investiram na minha vida, pelos meus amigos que me trouxeram, pelo que a igreja fez por mim agora, eu sou uma nova criatura. E a igreja vai dizer, louvado seja Deus, nós nunca vimos algo tão extraordinário acontecer. Esse é o nosso desejo, meus irmãos, nessa manhã. Esse é o nosso desejo de conduzir pessoas até Jesus, de quebrar paradigmas, de não parar por crítica. Às vezes a gente pensa, mas fulano criticou, vou deixar de trabalhar, vou deixar de servir no ministério. Não, é com críticas mesmo que a gente vai fazendo. Se a gente entende que aquilo é que brilha nos nossos olhos, é aquilo que aquece o nosso coração, é aquilo que é o nosso chamado. Gostei de uma frase que foi usada lá, que o chamado seu é aquilo que ontem, ou sexta-feira no simpósio, o seu chamado é aquilo que você faz, que mais ninguém quer fazer, você faz com prazer, e isso é aquilo que Deus está te chamando para fazer. E a consequência disso, vidas sendo restauradas, vidas sendo transformadas. Nunca vimos algo tão impressionante. Histórias assim, meus irmãos, nós não podemos olhar e falar assim, você lembra daquele testemunho há 5 anos que aconteceu aqui na igreja, de um rapaz que se converteu? Não, histórias assim têm que ser contínuas. A gente tem que estar todo momento lembrando isso, todo momento. Todo domingo, quem sabe? Vibrando. Vidas foram alcançadas. Deus tem feito extraordinário. Por que isso é extraordinário? Porque isso nós não podemos promover. A salvação nós não podemos promover. Nós pregamos o Evangelho, nós podemos facilitar para que as pessoas estejam aqui, nós podemos convidá-las, nós podemos quebrar obstáculos, nós podemos não criar, nós devemos. Essas histórias se tornam combustível para que a igreja continue. Às vezes a gente pensa que Deus deixou de agir. Às vezes a gente pensa que Deus não está agindo mais. Mas Deus faz em nós. Deus faz por nós e Deus faz através de nós. Basta a gente dar um passo e dizer, Senhor,
A obra da salvação não é minha, mas eu sou o teu cooperador nessa missão. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor me manda fazer, confiando naquilo que só o Senhor pode fazer, o Senhor vai fazer. Faça esse experimento. Traga pessoas hoje à noite. Faça esse experimento. Às vezes eu faço algumas afirmações na igreja que depois eu falo, meu Deus, porque eu não sei se beira a loucura, mas às vezes eu faço, traga hoje à noite com o Michael respira, eu quero saber se não vai ter salvação hoje à noite. Eu tenho fé como o Michael respira. Eu falo isso na igreja e falo, Senhor, agora minha fé está depositada toda no Senhor. Não que eu possa fazer alguma coisa, mas eu estou dizendo que o Senhor tem poder para salvar. Amém. Não faça isso, meu irmão. Minha irmã, você que está aqui nessa manhã, faça a tua parte e deixa Deus fazer a dele. Ele nunca se esqueceu de fazer a dele. Ele nunca chegou atrasado. Ele nunca falhou. Nós que muitas vezes falhamos, nós somos infiéis. O Senhor não é. Quer ver vida transformada? Quer ver aquele parente seu que às vezes você precisa atravessar só um cômodo para que Jesus alcance a vida dele? Faça a tua parte. Vamos ver se Deus não vai fazer dele. Uma igreja que reflete a Jesus é uma igreja que experimenta aquilo que ele pode fazer. Ser ou não ser igreja? O que nós queremos? Ser uma igreja que professa Jesus, que proclama Jesus e que vê vidas sendo transformadas? Eu espero que sim. Eu espero que o desejo do meu coração é que nesta manhã você saia daqui encorajado. Que viver por Jesus vale a pena, proclamar o Evangelho vale a pena, e o maior prêmio que a gente tem é ver vidas sendo transformadas e professando. Antes eu era um paralítico, entrei aqui moído, carregado pelos amigos que me trouxeram, mas agora eu posso andar, agora eu posso viver por Jesus muito mais, agora eu posso ter a vida eterna. Que assim seja nas nossas vidas, na nossa igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por este momento que nós refletimos na tua palavra, Senhor. Ela é tão clara e aqueles amigos foram tão generosos ao conduzir, para o seu amigo até Jesus. Dá-nos esse coração, Senhor, um coração que se importa com o próximo, um coração, ó Pai, que está engajado em levar pessoas até Jesus, um coração, ó Pai, que está disposto, Senhor, a fazer o possível para que as pessoas conheçam a Jesus. Nós vimos um índice aqui, 8 pessoas a cada 10 vêm a Jesus porque foram trazidas por amigos ou familiares. E isso, ó Deus, me impacta e mexe com o meu coração, porque na minha casa existem pessoas que precisam de Jesus, na minha família, nos meus familiares. Ah, Deus, eu tenho muitos amigos que precisam conhecer o Senhor, e é fato que a gente tem feito tão pouco para que isso aconteça. Então nos encoraje, Pai, nessa manhã. Motive os nossos corações, porque a motivação vem de dentro, e só o Senhor pode produzir, Pai. Não há algo que eu possa falar, que possa promover a motivação aqui, tanto minha quanto dos meus irmãos, mas o Teu Espírito Santo agindo, ó Pai, no nosso interior, pode promover aquilo que nos move, e que a gente seja movido por salvação de vidas, pela proclamação do Teu Evangelho, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nessa tarde, nesse domingo ainda, a Deus, pensarmos em pessoas que nós podemos trazer aqui hoje à noite. Que elas se sintam amadas e valorizadas com o convite que nós faremos. Prepare os corações, Senhor, para receber o convite. Eu sei que esta igreja já orou, tem orado por essa razão, mas eu quero mais uma vez colocar diante do Senhor. Prepare os corações, quebrante os corações. Quebra, Pai, todo obstáculo, talvez o inimigo queira colocar uma barreira, Senhor, para que essas pessoas não tenham, ó Deus, esse encontro com o Senhor nessa noite. Que nós possamos fazer a nossa parte, mas nós contamos com o Senhor também. Toda arma levantada contra essas pessoas pelo inimigo, que cai por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos engajados aqui em cumprir, ó Pai, a Tua missão, Senhor. Então nos ajude, Senhor, nos fortaleça, nos dê estratégias, nos dê direcionamento, sabedoria, Senhor, para convidá-los, que eles venham nessa noite, se sintam abraçados, se sintam acolhidos, se sintam parte aqui, ó Pai. Tem mais do que isso, que eles saiam daqui diferente de como entraram. Que saiam daqui, ó Pai, com seus corações quebrantados, mas com a garantia de uma vida eterna para sempre, ó Pai, contigo. Muito obrigado por esse tempo, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.